Sejam bem-vindos. Esta é a primeira edição do Café Pacopar, uma iniciativa que pretende trazer alguns dos temas da atualidade que mais impactam a vossa geração e queremos trazer estes temas para a discussão e para o debate de ideias. Esta iniciativa é da responsabilidade do Pacopar, que é o painel comunitário das empresas químicas de Estarreja. Antes de iniciarmos, eu gostava de agradecer em nome do Pacopar à direção e aos professores do agrupamento de escolas de Estarreja e gostava de agradecer em particular aos professores e aos alunos do curso de Serviço de Cozinha e Pastelaria que estão aqui a dar hoje apoio a este evento. O tema de hoje é a justiça climática e a nossa convidada é a Joana Guerra Tadeu. A Joana Guerra Tadeu, que vocês podem seguir no Instagram, quem não segue, é a autora do podcast Ambientalista Imperfeita na Antena 3 e foi autora e apresentadora do programa Verdes Anos na RTP3. E, portanto, vou-vos deixar com a nossa Ambientalista Imperfeita. Obrigada. Então, eu sou a Joana. Estava aí alguém a dizer que estava muito intimidado porque isto parecia a televisão. Eu estou a tremer. E já fiz televisão a sério. Portanto, não se preocupem, isto é uma coisa informal, vocês estão à vontade para interromper, fazer perguntas, ou fazer comentários, ou provocar, estão à vontade, ok? Mas sejam mal educados, se forem mal educados eu calmo e pronto. Mas não acredito, acho que vai ser bom. Vocês inscreveram-se, certo? Foi uma coisa voluntária, veio quem quis, certo? Portanto, em princípio isto vai ser produtivo, não é? Eu queria começar por vos perguntar se toda a gente já tem uma ideia do que é justiça climática ou se só se acharam interessante e então se inscreveram. Já sabem o que é justiça climática? Alguém me consegue dar uma definição ou uma ideia? Não? Uma mãozinha no ar? Não? Força! Temos uma mãozinha no ar. Não se preocupem com os microfones, não vai fazer impressão nenhuma, é só mesmo para as pessoas lá em casa vos conseguirem ouvir. Podes só falar. Isto tem a ver com a ideia de haver, por um lado, comunidades pobres e vulneráveis que sofrem com as atividades climáticas, com as alterações climáticas, e depois, por outro, haver comunidades poluentes que estão na base dessa mesma alteração climática, contribuem para ela, e que muitas das vezes não são punidas por isso. Já disse. Muito bem. É muito isto, está muito bem resumido. Tem a ver precisamente com esta ideia de que há uns que estão a fazer, simplificando ainda mais, há uns que estão a fazer muitas asneiras e há outros que estão a sofrer muito com essas asneiras nas quais não participam, basicamente, não é? Mas isto tem várias camadas e há várias camadas que nós podemos trazer para a questão da justiça climática. A primeira, assim, vou-vos trazer várias e vocês podem, se lembrarem de alguma que eu não estou a lembrar, interrompam, está bem, e contribuam. Mas assim, para começar, quais é que são os 3 países mais poluentes do mundo? Quem é que sabe? Força. China. E mais? A Índia. Falta um. A União Europeia também é um bocadinho. Mas há um país que é mais poluente que a União Europeia toda junta. A Rússia, talvez. E os Estados Unidos. Há uma dúvida que é se é a Rússia, se é a Índia que está em terceiro lugar. Não sabemos porque as informações que nos são passadas pela Rússia, como vocês provavelmente compreendem pelas questões geopolíticas, são um pouco transparentes. Portanto, nós não temos a certeza se é a Índia, se é a Rússia o terceiro país mais poluente do mundo. O primeiro é a China, que o vosso colega disse, e o terceiro, é os Estados Unidos da América. E a seguir não vem logo a União Europeia. Ainda temos outras economias emergentes e temos também a Austrália e depois é que vem a União Europeia. Porquê? Porque a União Europeia, e isso é outra camada, tu falaste da União Europeia, a vossa colega falou da União Europeia, e isto é outra camada de injustiça, que é, porquê é que disseste a União Europeia? Porque nós somos muito ricos, comparado com o resto do mundo. Nós temos algum progresso, normalmente os países têm progresso e acesso ao crescimento económico é porque... Certo. Mas quando nós falamos nos países mais poluentes do mundo, como é que nós quantificamos isso? Com as emissões de dióxido de carbono, certo? Problema, onde é que a União Europeia produz aquilo que consome? É na União Europeia? Não. É na China e é em países e outros países que não têm economias tão desenvolvidas. Ou seja, aquilo que nós estamos a consumir aqui, na verdade, está a fazer emissões noutros sítios do mundo, nas chamadas economias emergentes. E é por isso que elas são economias emergentes. É porque países como os da União Europeia e os Estados Unidos investem nesses países para que façam a produção lá, para que a poluição seja feita lá, para que os trabalhadores recebam menos dinheiro lá, e nós aqui a viver com melhores condições, obviamente não são perfeitas, também há camadas de justiça climática em Portugal, já lá vamos, agora estamos a falar globalmente,
Mas, portanto, nós temos esta ideia de que a União Europeia, pela lógica do mais desenvolvido e que tem economias maiores, deveria ser o mais poluente, a União Europeia devia estar no topo da lista. Mas não está, porque nós exportamos os nossos esforços económicos, ok? Então as emissões são feitas noutro sítio. Faz sentido? Mas é injusto. Profundamente injusto. Pronto. Então, se o país mais poluente do mundo é a China, se eu vos disser que é injusto, que esta frase é injusta, que o país mais poluente do mundo é a China, o que é que vocês têm a dizer sobre isto? Porquê é que isto seria injusto de dizer se eles são os que têm mais emissões? De facto. É um facto, eles são os que têm maiores emissões, mas eu considero que é injusto dizer que a China é o país mais poluente do mundo. Porquê? Deve haver vários outros países. Deve haver outros países que usam outros países subdesenvolvidos para fabricar várias... Exato. Como nós estávamos aqui a comparar a União Europeia. E as emissões não vão ser nesse país, mas sim nesses outros países mais subdesenvolvidos. Exatamente. Para vos dar o número e para não dizer mal o número, vou-vos explicar esta diferença. Nós, como vocês sabem, é tudo produzido na China. Não sei se já repararam. Isto é um iPhone? Isto diz Designed in California, Made in China. Ok? Para vocês terem uma noção, quase 10% das emissões da China são só fábricas da Amazon. Ok? Portanto, estamos a falar de 10% das emissões de um país são fábricas que estão a produzir bens que são de uma empresa que paga impostos noutro país, e não paga impostos, isso é outra conversa, mas se pagasse, pagaria noutro país, ok? E que vende para todo o mundo e que vende sobretudo para países muito desenvolvidos, como os da União Europeia, não vende a chineses, ok? O que é que acontece? Além disso, a China é um país enorme que tem imensa população, certo? Tal como a Índia, que tu também apontaste. Então, para vocês terem uma noção, sim, a China é o país que mais emite, mas se formos fazer a conta per capita, toda a gente sabe o que é que quer dizer per capita, certo? Nos Estados Unidos, as emissões per capita são de 16,1 toneladas por pessoa, 16,1, e na China é 7,8. Estão a ver a diferença? Por isso eu não acho que é justo nós, enquanto comunidade, enquanto opinião pública que nós depois todos formamos, andarmos a dizer por aí a China é o país mais poluente do mundo, porque parece que a culpa é deles. Só. Mas não, é de todo um sistema global para o qual nós todos contribuímos, ok? E isto não quer dizer que a pessoa chinesa ou o cidadão chinês é uma pessoa super poluente. Não, antes pelo contrário. Já agora, a média global de per capita é 4,7. Portanto, a diferença de uma pessoa média, 4,7, para um americano, 16,1. Ok? Portanto, a maneira como nós... A parte cultural também é muito importante, porque, obviamente, nos Estados Unidos, não sei se têm noção disto, mas nos Estados Unidos a cultura consumista é importantíssima, é muito relevante. Foi ali que nasceu a sociedade e cresceu a sociedade de consumo. Eles continuam a viver numa sociedade de consumo. E agora há uns teóricos que dizem que nós aqui na Europa já estamos a viver uma sociedade de pós-consumo. Mas isso fica uma conversa para outro dia, que é uma conversa muito vasta. Antes já falámos aqui de duas maneiras de olharmos para a justiça ou a injustiça climática. Outra coisa que nós podemos pensar é... Falámos aqui das emissões de países, mas eu depois falei das emissões de uma empresa num determinado país, certo? As empresas hoje em dia, as grandes, não operam só num país, operam por todo o mundo, certo? Tem uma fábrica aqui, uma fábrica ali, uma sede ali, depois vendem para todo o lado, etc. Têm distribuições e isso tudo. Então, faz mais sentido falarmos nos países mais poluentes ou nas empresas mais poluentes? O que é que vocês acham? Quem é que acha que são os países? Quem é que acha que são as empresas? Não, vocês são fixes. Podem juntar-se aqui à malta. É assim, claro que é importante falarmos em países, porquê? Porque quando nós falamos em políticas públicas, as políticas públicas são escritas e são impostas por país, certo? Ou por organizações como a União Europeia, que acaba por ser como se fosse um país gigante, como estavas há pouco a dizer. Problema, as empresas que operam a um nível global vão ter impacto e vão ser regidas por diferentes leis públicas em determinados sítios. O que é que acontece? Quando eu não consigo produzir a coisa da forma mais barata num país que já tem uma política ambiental e climática mais exigente, eu mudo a minha produção para um país que tenha uma política climática e ambiental menos exigente. Esse país vai ser um país mais pobre, menos desenvolvido, vou também pagar menos pela mão de obra, eu quero dizer que vou perpetuar as injustiças que já existem naquele país. Porquê? Vou ter trabalhadores pobres, que vivem em sítios pobres, que vão ficar mais pobres porque eu vou para lá poluir e estragar ainda mais e baixar a qualidade de vida daquelas pessoas.
ok? Portanto, vou perpetuar este ciclo de injustiça. Então, eu não vos vou perguntar quais são as empresas mais poluentes do mundo, mas a Amazon está no topo da lista, mas pior do que por exemplo, a Amazon, que é uma empresa de produtos de consumo, são as indústrias dos combustíveis fósseis. Faz todo o sentido, vocês com certeza sabem que a coisa mais importante que nós temos de fazer para combater as alterações climáticas é deixar de usar combustíveis fósseis. Outra coisa, para nós termos noção do quão injusta é esta relação empresas-países. No ano passado, os lucros das 5 petrolíferas maiores do mundo foram... Eu estou a ver os números porque eu quero dizer os números certos, está bem? Porque depois, se quiserem as fontes, também vos posso enviar. Então, o ano passado, a ExxonMobil, a Shell, a Total Energies, a Chevron e a BP, que são as 5 petrolíferas maiores do Ocidente, portanto, não estamos a falar dos Emirados Árabes Unidos nem da Arábia Saudita, ok? Que ainda produzem mais, fizeram 181 mil milhões de euros de lucro, ok? 181 mil milhões. Ora, o Fundo de Perdas e Danos que a ONU está a arrecadar para dar aos países que são mais afetados pelas alterações climáticas, estamos a falar de países como o Tuvalu, que vai pura e simplesmente desaparecer devido à subida da água do mar, ok? São 2 mil milhões. Portanto, 5 empresas num ano fizeram 181 mil milhões de lucro. E 15 países que precisam de ajuda imediata e que estão a fazer este pedido via o Fundo de Perdas e Danos, que é um fundo da ONU que vai ser financiado por todos os países do mundo para ajudar estes países que estão em maior risco, é de 2 mil milhões de euros. Uma empresa destas conseguia pagar isto num ano. Só com lucros, não estou cá a falar de rendimentos, ok? Só com o que sobra, depois de pagar tudo. No entanto, quem é que está a ser pedido que pague esta transição? Aos países, logo, aos cidadãos, aos Estados. Outra camada de insegurança, de injustiça que nós podemos falar aqui. Estamos a falar em empresas, eu disse grandes empresas, mas isto é um bocadinho abstrato. O que é uma grande empresa? É uma Amazon, é uma BP, mas nós temos dados para dizer que 20 empresas, que não é nada, certo? Eu acabei de citar 5, 20 empresas são responsáveis por 1/3 de todas as emissões do mundo. Nós não conseguimos dizer isto sobre um país. Ok? Não há nenhum país que nós consigamos apontar o dedo para isto. Portanto, isto ainda torna mais óbvio que os esforços de mitigação, se forem virados para as empresas, seriam muito mais eficazes. Só que, infelizmente, as políticas públicas não controlam as empresas, muito menos quando elas são globais e atravessam fronteiras. Em relação à população, portanto, nós estamos aqui a falar do mundo, depois entramos em Portugal e vocês dizem, então, mas em Portugal quem é que polui mais? Primeiro, nós sabemos quais são as instalações mais poluentes do país, ok? São fábricas de papel e são fábricas de cimento. São as empresas mais... as instalações, físicas, que fazem mais emissões. Portanto, nós sabemos quais são essas empresas e podemos trabalhar no sentido de agir sobre essas empresas. E os indivíduos, quem é que são os que poluem mais? São os mais ricos. E aqui vocês dizem, está bem, mas tu podes ser muito rico e ser muito consciente e ter um consumo muito responsável. Mas a verdade é que em Portugal, vou-vos dar o dado, desculpem, em Portugal, os 5% de portugueses mais ricos são responsáveis por 20% das emissões e os 5% mais pobres são... Portanto, estamos a falar de uma diferença de 33 vezes, portanto, a pegada dos 5 mais ricos é 33 vezes maior do que dos 5% mais pobres. Isto é em Portugal. No mundo esta diferença ainda é maior, porque as desigualdades também são maiores. O 1% mais rico do mundo, 1% mais rico do mundo é responsável por 66%, é responsável por emitir o mesmo que os 66% mais pobres. Portanto, se dividirmos o mundo em escalas, em escalas sociais, os 66% mais pobres emitem o mesmo que o 1% mais rico. E o 1% mais rico não é a Taylor Swift. Ok? A Taylor Swift está no 0,0,1%. A Taylor Swift emite tanto quanto um pequeno país, sozinha. Ok? Por causa dos voos de jato privado. É a principal causa. Só ela, sozinha, uma pessoa.
Portanto, quando as pessoas são brutalmente ricas, mas assim brutalmente ricas, estas contas tornam-se completamente absurdas e nós nem conseguimos imaginar. Tipo, para nós emitirmos tanto como a Taylor Swift, nós todos que aqui estamos juntos tínhamos que viver todos 75 anos e tínhamos que ser todos ricos. Ricos para os nossos padrões. Tipo, ricos poderem jantar fora todos os dias. Não é ricos andar de jato privado. Okay? Quando eu vos digo que os 1% mais rico do mundo, para vocês terem noção de quanto dinheiro é que é, são pessoas que fazem mais que 101 mil euros por ano. Provavelmente há aqui alguém que faz mais do que 100 mil euros por ano. Ou o pai de alguém, ou... provavelmente. Porque não é assim tão incomum. Só que é o 1%. O problema é que nós depois temos o 0,01% que nós nem conseguimos imaginar a quantidade de dinheiro que é. Não conseguimos imaginar. Também não conseguimos imaginar a quantidade de emissões. Porque é uma diferença mesmo muito grande. Outra camada de injustiça social que podemos observar ou pensar... lembram-se de vos falar das emissões per capita. Quais é que acham que são as emissões per capita do continente africano inteiro? Na China é 7,8, Estados Unidos é 6,1 e a média global 4,7 toneladas por pessoa. O continente africano inteiro é 1,1. Como a vossa colega dizia no início, os países que mais sofrem com as alterações climáticas são estes que estão no 1,1 das emissões. São países onde a seca ataca com muita força, são países que estão a desaparecer devido à subida média do nível da água do mar e são países onde as ondas de calor estão a matar pessoas todos os anos, muitos milhões de pessoas. Além disto, há outra camada por cima desta que normalmente nós nos esquecemos, que é como é que nós enriquecemos. Nós enriquecemos às custas dos recursos destes países que agora estão a sofrer com as alterações climáticas. Chama-se colonialismo, e espero não estar a dar-vos uma novidade, mas basicamente nós enriquecemos e desenvolvemos-nos e chegamos onde estamos hoje e chegamos a estas emissões, podem comer. Estão a ver que os pratos estão todos... Os vossos colegas lá atrás estão a comer, vocês é que estão aqui cheios de vergonha. O que eu estava a dizer? Portanto, nós enriquecemos, desenvolvemos e começámos a fazer estas emissões todas porque fomos buscar, nomeadamente petróleo, mas todos os outros recursos, estes países que agora são os mais pobres e que estão a sofrer mais com as alterações climáticas. Não só por serem os mais pobres, mas também porque são mais vulneráveis no sítio que estão geograficamente no planeta. E o problema das emissões é que o dióxido de carbono fica na atmosfera. Portanto, nós quando estamos a contar emissões, a quantidade de dióxido de carbono que havia na atmosfera quando eu nasci era para aí 10 vezes inferior à quantidade de dióxido de carbono que havia na atmosfera quando vocês nasceram, e agora é para aí 20 vezes superior a nível de... Isto é exponencial, nós estamos a emitir cada vez mais. Apesar de andarmos a falar nisto todos os dias, estamos a emitir cada vez mais. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que desde 1750, século XVIII, ok? Desde 1750, os Estados Unidos emitiram 1/4 de todos os gases com efeito de estufa que existem na atmosfera neste momento. E o continente africano inteiro só emitiu 3%. Porquê? Por causa de níveis diferentes de desenvolvimento. Porquê que os níveis de desenvolvimento são diferentes? Porque nós fomos lá e impedimos esse desenvolvimento e ainda trouxemos as coisas. Portanto, estamos aqui a acrescentar camadas e camadas e camadas de justiça social e injustiça climática. Outra questão, voltando à questão dos mais ricos e dos mais pobres, há um exemplo que eu gosto muito de dar, porque infelizmente é um exemplo que aqui cada vez mais está cada vez mais próximo em Portugal, que é a questão do acesso à água. Não sei se vocês têm noção do quão grave é que é esta questão do acesso à água e da escassez de água em Portugal, mas para vos dar uma ideia, portanto, vocês já devem ter ouvido nas notícias que há uma seca muito grave no Algarve, inclusivamente no inverno, certo? O problema é que aquilo que eram as expectativas para 2050, que saíram em 2015, está tudo online, podem ir ver os dados. Em 2015 fez um estudo sobre o uso da água em Portugal e dizia-se que em 2050 ia ser muito grave e o Algarve não ia ter água e as pessoas iam deixar de ter acesso à água como têm agora e não ia ser possível fazer a produção agrícola. Ora, os níveis de pluviosidade foram projetados para 2050, pluviosidade, chuva, não sei porque é que disse pluviosidade em vez de chuva, mas pronto. Os níveis de chuva que foram programados para 2050 foram os que já aconteceram em 2020. Ou seja, está tudo a acontecer 30 anos mais cedo do que aquilo que esse estudo, que era suposto ser muito pessimista, previa, ok? Portanto, quando nós falamos em escassez de água em Portugal, é um problema de hoje e que já está a acontecer
E, neste momento, já temos o governo a impedir o acesso à água a algumas pessoas. Portanto, há pessoas que já têm algumas horas em que não têm acesso à água, a torneira não dá água, por simplesmente, aquilo é cortado. Temos regras para a rega da agricultura também, no Algarve e no Alentejo, e já está a ser cortado este acesso. O ano passado, e há 2 anos, em Espanha, no verão, era proibido encher piscinas. Era proibido comprar piscinas, mesmo que fosse só aquelas muito pequeninas para um bebê, é proibido vender, é proibido comprar, é proibido encher, com grandes multas. O problema das multas, uma pessoa rica, como a Kim Kardashian, e eu vou-vos dizer porque é que estou a dizer que é a Kim Kardashian, paga a multa e continua a usar a água. Uma pessoa pobre, se passa a água uma vez e leva com uma multa, pode ter ali a vida destruída. Ok? Porquê é que eu disse a Kim Kardashian? Porque na Califórnia é ilegal usar mais do que X litros de água, não sei exatamente, durante o verão, porque eles já vivem em seca contínua todos os verões há 15 anos. Ok? Eles não têm água, basicamente, na Califórnia. Então há regras muito rígidas durante o verão, também não se podem encher piscinas, etc, etc, etc. A Kim Kardashian, todos os verões, na casa dela, supera o limite que é suposto usar de água para uma família em 400%. Todos os anos paga a multa e todos os anos volta a superar o limite por 400%. Ok? Portanto, isto é mais uma maneira de nós pensarmos em justiça climática. Nós criamos regras, supostamente para resolver o problema, mas quem mais contribui para o problema consegue fugir às regras, porque as regras são os castigos é pagar. Quando o castigo é pagar, quem é que é castigado? O pobre. Ainda sobre o acesso à água, outra injustiça que nós temos aqui em Portugal e que se pode também considerar uma injustiça climática, sobretudo agora que estamos a falar em escassez, é a diferença do preço da água. Para vocês terem uma noção, o preço da água varia 400 euros por ano de um sítio do país para o outro. O sítio mais caro é no Porto e à volta do Porto, portanto, aqui também é um dos sítios mais caros, e os sítios mais baratos varia muito. Temos uns sítios nas ilhas que são muito baratos e temos uns sítios no interior do país que também são muito baratos. A diferença é 400 euros por ano. Obviamente que isto não é justo, nós devíamos todos pagar o mesmo pela água, nós precisamos todos da água da mesma maneira e usamos a água todos para as mesmas coisas. Mas o problema é este, a água é considerada um bem comum, portanto é um bem de todos e que nós todos temos responsabilidade de gerir, mas depois é gerido por empresas privadas. As empresas privadas operam com a lógica de mercado. A lógica de mercado é oferta e procura. Onde há mais pessoas, podemos fazer mais barato. Onde há menos pessoas, fazemos mais caro, etc, etc, etc. Obviamente esse não é o único critério. No Porto, apesar da água ser um bocado mais cara, é um dos sítios que tem a melhor gestão. Porquê? Porque não é uma empresa privada a gerir. É a Câmara Municipal que faz a gestão da água. Então o que é que acontece? É o único município em Portugal que não tem prejuízo na água. Porque apesar da nossa água ser toda gerida por empresas privadas, todas elas têm prejuízo e criam dívidas às câmaras municipais. O que é que isto quer dizer? Quando uma Câmara Municipal contrata uma empresa para gerir a água, assina um contrato de 15, 25, 40 anos. Ok? E nesse contrato vai ser explicado quanto é que se vai cobrar por metro cúbico e como é que esse preço varia de acordo com a inflação e de acordo com a população. Se a população cresce, se a população diminui, quanto é que cresce, quanto é que diminui, quanto é que é a inflação, etc, etc. O problema, quando estas coisas são negociadas, são super inflacionadas. Por exemplo, Passos de Ferreira tem uma dívida de 2 milhões à empresa que gera água, porque no contrato foi previsto um aumento da população e um aumento da população ridículo, e não só a população não aumentou tanto, como diminuiu. Em Barcelos, a dívida vai em 400 milhões. Ok? Porquê? É a mesma coisa. A população vai crescer exponencialmente, o que aconteceu em Barcelos? A população diminuiu. Há muitas razões para isto acontecer, erros de cálculo, corrupção, há muitas razões e uma mistura delas, muito provavelmente, mas é uma outra das questões que nós temos que olhar, que é para a maneira como nós estamos a gerir os bens que são de todos. E quem fala da água fala da energia e fala do preço de energia. Eu não sei o que é que vocês acham. Acham que é mais caro produzir eletricidade a partir de gás natural ou a partir de parques solares e eólicos? Qual é que acham que é mais caro? Parques solares? A energia renovável é a mais barata do mercado. Seja ela qual for. Parques eólicos e solares são ainda mais baratos do que a hidroelétrica. Portanto, as que nós já usamos há mais tempo, que é a das barragens. O gás natural e o petróleo e o carvão são os mais caros. Já há muitos anos. Problema, como é que se define o preço da eletricidade?
é são os últimos quilowatts de eletricidade que entraram no sistema, que entraram na rede. E esses últimos é que definem o preço do mix energético todo. E, curiosamente, os últimos são sempre o gás natural. Então, nós pagamos a nossa eletricidade, mesmo quando temos 70%, nós este ano tivemos 4 dias a energia 100% renovável, mas estamos a pagá-lo ao preço do gás natural. Não é justo para nós que pagamos, não é? E que até conseguimos no nosso país ter um mix tão interessante já, em termos de média mundial. Nós podíamos ter 100% de energia elétrica renovável, é uma possibilidade, estamos fartos de ver isto também, se vocês forem ver debates específicos sobre transição energética e não sei o quê, toda a gente concorda, sim, nós temos recursos mais do que suficientes para ter produção elétrica, não é toda a energia, ok? Nas indústrias continuamos a precisar de gás natural. Mas para as nossas casas, para as luzes das cidades, etc., nós já podíamos perfeitamente estar 100% fontes renováveis todos os dias. O problema é que ainda não fizemos o investimento suficiente para que isso aconteça e esse investimento está a ser feito também de uma forma irresponsável e sempre na lógica do mercado, procura, oferta. Não está a ser gerido por entidades públicas e não está a ser gerido pelas pessoas e de uma forma democrática. Portanto, quem pode produzir a própria energia está muito à frente, mas o pobre pode produzir a sua própria energia? Não consegue investir nos painéis solares, por exemplo. Portanto, aqui mais outra camada. Outra camada de injustiça está nas soluções. Quando nós começamos a falar em soluções, então temos que deixar de queimar combustíveis fósseis. Está bem, isso é muito fácil de dizer num país como a Islândia, que tem energia geotérmica. Isso é muito fácil de dizer num país como Portugal, que tem a força das ondas, tem sol o ano inteiro. Isso é muito fácil de dizer, certo? Então, e aqueles países que nem sequer têm água para fazer uma barragem? E aqueles países que ainda não tiveram a oportunidade sequer de ter um sistema de saúde como deve ser, de toda a gente ter acesso à água e à eletricidade? Porque é que eles não vão de queimar combustíveis fósseis? Para conseguirem chegar aos mesmos níveis de vida que nós hoje em dia consideramos os mínimos, não é? Aquilo que é a nossa dignidade. E depois, mesmo nos países mais desenvolvidos como Portugal, e sim, Portugal é um dos países mais desenvolvidos, e também um reality check que às vezes temos que fazer, tem muita coisa para corrigir, mas de facto é um dos melhores sítios para se viver no mundo inteiro. Então neste momento, em termos de segurança, estamos aqui mesmo num cantinho, vamos lá ver quanto tempo é que isto dura. É quando nós começamos a aplicar melhorias, como por exemplo, vamos transformar um aterro por exemplo, deixamos de usar um aterro, portanto deixamos de enterrar o lixo, começamos a reciclar mais e a valorizar como incineradora e vamos transformar aquele aterro num espaço verde. O que é que acontece à área circundante daquele aterro? Quem é que vivia lá quando aquilo era um aterro? Os pobres. Não sei quem é que disse, mas disse bem. Os mais pobres, não é? Enquanto aquilo era um aterro, vivia lá uma população muito pobre, população racializada, população marginalizada, certo? Depois transformam aquilo num campo de golfe. Isto já aconteceu em 2 sítios em Portugal. Um deles em Lisboa, no Lumiar. Transforma-se o aterro num campo de golfe. Não dá para fazer muita coisa em cima de um aterro, porque aquilo tem lá o lixo por baixo. Transforma-se num campo de golfe. E despeja-se toda a gente à volta e faz um condomínio privado, onde só vivem pessoas que fazem mais de 100 mil euros por ano. Portanto, quando nós fazemos uma melhoria no ambiente e na qualidade de vida e no impacto climático e ambiental que um determinado sítio tem, quem beneficia dessas melhorias não foi quem sofreu com as porcarias que lá estavam antes. São os que têm dinheiro para ir para lá. E estas pessoas são expulsas para outro sítio com um aterro ou outra versão qualquer de desigualdade e de discriminação que haja nesse local. Pode ser uma fábrica, pode ser falta de acesso a determinadas condições, etc, etc. Ou seja, nós na nossa lógica depois de melhorar as coisas, ainda vamos perpetuar mais estas desigualdades. Parece que não aprendemos a lição. Ainda vamos fazer aqui um jardinzinho. Epá, isto agora é um jardim com condomínio privado. Não é? Sempre com esta lógica. Portanto, nós temos também que pensar que, para conseguirmos acabar com a justiça climática, temos que mudar completamente o sistema e a maneira como olhamos para estas coisas. Temos que parar de olhar para todas estas soluções como soluções de mercado, onde o que manda é a lei da oferta e da procura e quem dá mais dinheiro ganha, e temos que passar a olhar para isto de outras perspectivas. Pois há várias perspectivas que nós temos de trazer para aqui. Da economia circular, já ouviram falar da economia circular? A economia donut, também já devem ter ouvido falar qualquer coisa, não? Não vale a pena estar aqui a entrar em muitos detalhes, e depois são coisas que vocês quiserem pensar, também me podem mandar mensagem que eu envio-vos informação. E o decrescimento, já ouviram falar em decrescimento? É a minha preferida.
que é a ideia de que os países que tiveram a oportunidade de se desenvolver muito, agora não só têm que parar de se desenvolver, como têm que andar um bocadinho para trás. Se calhar não pode haver Taylor Swifts no mundo, em termos financeiros e económicos, ok? Se calhar não pode ser. Se calhar chegamos ali, fazemos 1 milhão de euros, recebemos um prémiozinho a dizer fizeste 1 milhão de euros e não podemos fazer mais dinheiro na vida. Pronto. Chega para viver a vida inteira. Quando eu vos digo 1 milhão de euros, não tem que ser 1 milhão de euros, mas tem que haver limites. E porquê é que tem que haver limites? Porque o planeta tem limites. Nós temos os mesmos recursos hoje que tinham os dinossauros quando cá estiveram. Exatamente os mesmos. E nós continuamos a crescer, a crescer, a crescer, a crescer, como se isso não fosse verdade. Nós temos, de facto, necessidades ilimitadas, porque nós criamos necessidades onde elas não existem, chama-se marketing. Portanto, mesmo quando nós não precisamos das coisas, achamos que precisamos, e isto funciona de uma forma um bocado perversa, mas todos nós caímos nisto. Quando os vossos pais vos disserem tu só queres isso porque os teus amigos têm todos, eles são iguais, também querem ter a roupa da chefe e querem ter o carro do amigo, é igualzinho, não é pela idade, nós somos todos muito vulneráveis a esta ideia de ter coisas para nos sentirmos, para firmarmos a nossa identidade. Mas isso tem que parar, porque a consequência de não parar, nós já vimos qual é. São as consequências das alterações climáticas e as alterações climáticas em si. Aqui em Portugal estamos a falar de 20 mil mortes por cada onda de calor. Em Portugal, todos os anos, 20 mil mortes por cada onda de calor. O ano passado tivemos 6 ondas de calor. Ok? São 120 mil mortes associadas só às ondas de calor. Mesma coisa com a poluição atmosférica, 20 mil mortes por ano, só com a poluição atmosférica. Já foram a Lisboa? Conhecem a Avenida da Liberdade? Já viram na televisão? Marquês de Pombal Recio? Essa avenida está há 15 anos com níveis de poluição atmosférica 14% acima de todos os níveis considerados possíveis. No entanto, é uma das vias mais usadas por todas as pessoas no nosso país. Portanto, imaginem, isto não é nada. Imaginem isto com uma rua em Xangai ou uma rua em Singapura. Tipo, não, é completamente... Nem consigo imaginar, em termos de números, ok? São números gigantes. Portanto, eu só vos estou aqui a dar más notícias. Só vos estou aqui a apontar o dedo para uma série de injustiças. Mas, de facto, é muito isto que quer dizer justiça climática. A justiça climática é, quando nós estamos a pensar, é este final que eu estava aqui a fazer, quando nós estamos a pensar como é que vamos combater as alterações climáticas, como é que nos vamos tornar mais resilientes àquilo que já não conseguimos mudar, por exemplo, a subida do nível da água do mar, ou a escassez de água em Portugal, como é que vamos emitir menos, como é que vamos fazer uma transição, nós temos que pensar sempre de um ponto de vista de justiça social. Não podemos pensar só nos números. Porque aí, então, a desculpa, que é aquilo que os novos neonegacionistas usam muito, é para que é que Portugal vai cumprir as metas se depois a China não cumpre? Se nós continuarmos a pensar assim, ninguém vai cumprir meta nenhuma, não vamos baixar nada. Ok? Nós temos que pensar para lá dos números e da ciência, temos que pensar nas pessoas. Porque o que as alterações climáticas estão a fazer, e a parte mais importante, eu sou especista, há aqui alguém vegano? Alguém é vegan? Não? Pronto, os veganos sabem o que é um especista? Os veganos gostam muito de acusar as pessoas que não são veganos de serem especistas. E ser especista é basicamente ser racista da espécie, que é achar que os humanos são melhores do que as outras espécies, ou mais importantes, ou que têm mais valor. E essa é uma das teorias que, atenção, tem alguma lógica. Eu estou a dizer isto e alguns de vocês devem pensar, realmente? Não é? Que é aquela coisa de, nós somos especistas no sentido em os humanos estão primeiro, depois estão os cãezinhos, nunca comeria um cão, não é? E a vaca? A vaca já posso. Mas porquê que a vaca é menos importante que o cão? Porquê que o cão é mais importante que as pessoas, etc, etc. E eu costumo dizer que sou especista, porque para mim, de facto, quando nós falamos em alterações climáticas e impactos e tudo mais, eu estou preocupada com as pessoas. A razão pela qual eu me preocupo se o lobo ibérico vai ser extinto ou não, é porque se o lobo ibérico for extinto, eu também sou. Eu, pessoas, eu humano, no geral, ok? E da mesma maneira que eu tenho um poder destrutivo imenso enquanto espécie, temos um poder de evolução e de criação como mais nenhuma espécie conseguiu ter sem ser os dinossauros. Portanto, há aqui da minha parte, um otimismo e uma esperança gigante na capacidade criativa da humanidade e na capacidade de fazer coisas espetaculares. Mas é preciso, de facto, parar de pensar numa lógica só de crescimento, de um planeta que não tem limites, e numa lógica de números e só ciência. Temos que pensar em direitos humanos, temos que pensar em justiça social e temos que perceber que há limites e que temos que viver dentro desses limites. E agora façam perguntas e comentários, porque devem ter várias. Braços no ar.
Posso ficar sentada? Preciso? Será que se nós fôssemos a ver os níveis de outros gases poluentes, os países seriam diferentes, os mais poluentes? Os outros gases? Sim, Sem ser o dióxido de por carbono? exemplo, o metano. Sim, é muito diferente. Nós quando falamos normalmente quando se fala em emissões, estamos a falar em dióxido de carbono equivalente. Não sei se já viram CO2 e depois um E ao lado. E o que isto quer dizer é que foram consideradas as emissões de todos os gases com potencial de efeito de estufa e foram todos igualados ao potencial de efeito de estufa do dióxido de carbono. Isto é novidade para toda a gente ou estou a dizer uma coisa que vocês já sabiam? Não sabiam? Posso continuar a explicar? Não estou... Ok, pronto. Então imaginem, no caso do metano, o metano tem um potencial de aquecimento de estufa 26 vezes superior ao dióxido de carbono. Ok? Então, quando estou a falar em emissões gerais, nós dizemos emissões de dióxido de carbono, nunca dizemos o equivalente, mas é isso que estamos a dizer, ok? Eu quero dizer que é 1 tonelada de metano e eu digo que são 26 toneladas de dióxido de carbono. Fez sentido? É uma equivalência. Portanto, há uma tabela, e essa tabela, por exemplo, o metano não é 26, é entre 22 e 28. Porque não se sabe, não dá para calcular ao milímetro, ok? Mas há uma tabela, essa tabela foi feita por cientistas climáticos, que tem esse potencial de aquecimento de estufa, e está tudo igualado ao dióxido de carbono, só para facilitar a conversa, porque a quantidade de gases com efeito de estufa é enorme. Eu gosto muito de fazer esta pergunta, agora já perceberam que é uma rasteira, que é se o vapor de água é um gás com efeito de estufa. É ou não é? É. Não é poluente, no sentido em que não é tóxico, mas, tal como os outros gases, tapa a nossa atmosfera e causa um efeito de estufa. Se for em muita quantidade, pode ser prejudicial. Mas tem um potencial de efeito de estufa inferior ao do dióxido de carbono, enquanto que o do metano é muito superior. Ok? Fez sentido? Portanto, sim, cada país e cada empresa tem o seu mix de gases diferentes e eles variam muito. Mas o dióxido de carbono, os ppms, não lembro como é que se chamam. São os ppms, não interessa. São umas partículazinhas minúsculas que nós inalamos, são das mais perigosas para nós. Os ppms, o CO2 e o metano estão em todo lado. Em todo lado, em grandes quantidades. Mas sim, o mix de gases varia de país em país, de empresa em empresa. Mesmo aqui, quantas empresas é que são as químicas? São 5, 6? Sim. São 5. Mesmo entre estas 5, de certeza que as emissões são diferentes. Ou seja, o gás que está nas emissões. Mas depois é tudo equivalente a dióxido de carbono e é comunicado assim. Há legislação, pois isto é tudo muito... Já ouviram falar em greenwashing? Já ouviram esta expressão? Greenwashing é quando uma marca, uma empresa, um partido político, uma organização ou mesmo uma pessoa tenta fingir que é mais verde do que aquilo que é. Ok? Daí é tipo brainwashing, mas para o verde. Ok? Há muitos exemplos. Para mim o mais gritante em Portugal é a Navigator, desculpem. Se há aqui alguém ligado à Navigator, há de ser cliente de algumas das 5 empresas ou qualquer coisa, mas pronto. Porquê? Para vocês terem noção, a Navigator produz e vende papel e polpa de celulose, sim? Eles têm não 2, mas 3 sites de comunicação ecológica. Têm um site só sobre florestas, têm um site só sobre lifestyle ecológico, que é o My Planet, e têm um site só sobre biodiversidade. Porquê? São a empresa mais poluente do país, que tem mais emissões. Portanto, isto é uma maneira de minorar a coisa, fazer parecer melhor, melhorar aqui um bocadinho a reputação, ok? Mas é assim, como esta outra que é gritante em Portugal, mas ela não é portuguesa, é a BP. A BP tem por todo o lado uns cartazes que dizem conduz a carbono neutro. É impossível. Conduzir carbono neutro é uma impossibilidade científica, mesmo com um carro elétrico. Ok? Portanto, é só impossível. E como é que eles justificam isto? Vocês dizem, então não há leis para eles não poderem fazer isto. Isto havia uma lógica para vir para o greenwashing. Não há leis para impedir as empresas de fazer isto. Há, e a União Europeia acabou de aprovar um diploma que vai obrigar que estas leis sejam ainda mais fortes na União Europeia. E isso é ótimo. Porque na minha ótica, se confiarmos nas instituições, eu ainda tenho um bocadinho de confiança nas instituições, é através destas leis e desta pressão que vem de cima que nós vamos conseguir mudar as coisas de forma mais célere.
Mas, por exemplo, porque é que a BP se safa com isto? Porque o que eles estão a dizer, eles depois justificam esta afirmação com eles conseguem compensar as emissões de todos os postos de combustível. Não são as emissões que nós deitamos do tubo de escape do nosso carro. São as emissões que eles usam na eletricidade que utilizam nos postos de combustível. Nós é que percebemos mal a mensagem. Estão a perceber o perverso que isto é? Ok? Outra muito engraçada. A maior empresa da Arábia Saudita de gás e petróleo. Extração de gás e petróleo. COP27. Sabem o que é uma COP? Já viram nas notícias? É a reunião, chama-se Conferência das Partes. Basicamente é a Conferência das Nações Unidas em que se juntam os países todos para falar de alterações climáticas. E já tivemos 28. Serviu de nada. Serviu de pouco. Serviu de alguma coisa. COP27, foi há 2 anos. Ele faz uma grande declaração na abertura da COP que a sua empresa de petróleo vai ter as operações neutras em carbono até 2050. Toda a gente publicou isto. Operações neutras em carbono até 2050. Agora expliquem-me lá. Como é que uma empresa cujo modelo de negócio é explorar petróleo e gás natural se vai transformar em carbono neutro? Alguém consegue perceber? Vão deixar de explorar petróleo, carvão e gás natural? Não. A palavra-chave nesta frase é operações. Quando nós falamos na lei que impede o greenwashing das empresas e que as obriga também a comunicar as suas emissões, para nós depois podermos saber se é metano, se é dióxido de carbono e por quanto é que é, etc, 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 divide as emissões em 3 escopos. O 1, o 2 e o 3. O 1 são as emissões que fazem a explorar recursos. O 2 são as emissões que fazem a fazer a transformação e distribuição dos produtos. E o 3 são as emissões que acontecem depois da venda. Ora, onde é que o petróleo começa a emitir? Quando nós o estamos a queimar no carro e quando o estamos a queimar para fazer eletricidade. Portanto, o que aquele senhor está a dizer é eu vou extrair petróleo e distribuí-lo sem fazer emissões. E depois vocês fazem com ele o que vocês quiserem. Porque eu não preciso de me responsabilizar pela Scope 3. Perceberam? Portanto, as empresas vão arranjando maneira de fugir daqui. Porque, por exemplo, aqui ainda agora estive a discutir sobre uma das empresas que vocês têm aqui, químicas, e em Portugal, a nossa legislação ambiental é tão exigente, tão exigente, tão exigente, que é quase impossível nós não sabermos cada milímetro que sai daqui, não é? Nós temos uma legislação muito, muito forte. Nós nisso em Portugal, em termos legislativos, em todas as áreas, lei de bases do clima, lei de bases do ambiente, leis ambientais, leis de controle de poluição, nós estamos, assim, na vanguarda do mundo inteiro, mesmo. O problema é depois fiscalizar. O problema é depois fiscalizar. Mas em termos de exigência que é feita às empresas, em termos de transparência das suas emissões, é gigante. Por isso nós podemos saber exatamente quanto é que estão a emitir, de quê, de quantos gramas, etc. Mas depois há esta coisa do greenwashing, que é depois há sempre maneiras de mas eu não preciso, esta não preciso dizer, não sou responsável, ou estão a perceber o que eu estou aqui a tentar apontar. Então eu queria só falar de mais 2 conceitos, porque falei do greenwashing e acho que é importante, porque nós depois saímos destas conversas a sentir que temos que fazer alguma coisa e que nada é suficiente e que não estamos... E eu queria-vos falar de 2 coisas das quais vocês são vítimas e que a culpa não é vossa. Eu quero muito que vocês saiam daqui a perceber que podem fazer alguma coisa, mas que a culpa não é vossa. Não quero que saiam daqui tipo... Ai, viver é muito mau, viver imita imenso. Eu tive uma aluna uma vez na escola que era a Esther, que passou a sessão inteira a perguntar-me se não era melhor morrermos todos. E eu, não, Esther, não é isso. Nunca vou esquecer da Esther. Não quero nada que saiam daqui com essa sensação. Quero que saiam daqui com a sensação de que nós temos uma responsabilidade coletiva, não temos que fazer tudo bem. E há bocadinho o Paulo apresentou-me como tendo criado o projeto Ambientalista Imperfeita. Ambientalista Imperfeita tem a ver com isto, que é eu não faço tudo bem. Às vezes como carne, e hoje ao almoço comi uma costeleta. Às vezes encho uma piscina para a minha filha brincar. Sei lá, vim de carro para aqui, não vim de transportes públicos, por uma série de razões, não interessa, mas são tudo coisas que, do ponto de vista ecológico, eu podia fazer melhor, certo? Podia esforçar-me mais. Mas se eu me esforçasse mais, ia chegar a um nível de ansiedade e de desconforto que não me ia permitir, por exemplo, estar aqui hoje e amanhã estar a fazer isto no Porto outra vez, ok? Porque uma pessoa a certa altura não consegue fazer mais nada. Já estive lá. Been there, done that, está bom. Não usava papel higiênico,
não comprava roupa nova há 5 anos, assim, tipo, no limite, ok? Mesmo, tipo, a dar tudo. Não usava papel higiênico, lavava o rabo. Como é que fazias, não é? Pronto, lavava o rabo. Continuo a lavar, mas uso um bocadinho de papel higiênico antes. Mas pronto, chegámos aqui a um nível de obsessão que não é saudável. Por outro lado, eu não uso o facto de eu saber que não é por eu fazer que uma Taylor Swift faz mais mal do que 100 Joanas que eu vou fazer tudo mal só porque então não interessa. Não é? Eu tenho que ser realista, eu não tenho que fazer tudo bem, mas isso também não é desculpa para agora não me esforçar nem um bocadinho e deixar a torneira aberta enquanto lavo os dentes, e se houver uma fuga lá em casa que se lixe, e se vejo lixo no chão não apanho. Não, tipo, há coisas que genuinamente não me custam nada a fazer, não me dão um estilo de vida pior do que aquele que eu já tenho, não perturbam o meu dia-a-dia nem o dia-a-dia de ninguém que esteja à minha volta, só o melhoram. Portanto, eu não posso usar a ideia de que não preciso de fazer tudo como desculpa para não fazer nada, certo? Por outro lado, reconheço que, de facto, as mudanças que são precisas são enormes, sistémicas, globais, e que para isso eu tenho que trabalhar com outras pessoas, como, por exemplo, fazendo estas palestras, indo a reuniões com ONGs, ajudar essas ONGs a chegarem aos nossos deputados, trabalhar com a Assembleia da República, trabalhar com a Comissão Europeia, fazer petições, ir a manifestações, ou seja, fazer coisas que alavancam a minha voz. Em vez de eu estar sozinha lá em casa só a não usar papel higiênico, tem um impacto deste tamanho, eu posso fazer isso e ainda ir à manifestação e conseguir que algo mais aconteça, que, por exemplo, seja aplicada uma lei de bases do clima, e para contribuir para o texto da lei de bases do clima, contribuir para as novas leis contra o greenwashing, porque estas coisas todas que nós vamos vendo que vão sendo aprovadas têm períodos de consultas públicas em que todos nós podemos dar a nossa opinião e podemos contribuir, ok? Portanto, a ter esta noção de, não, eu posso fazer alguma coisa, mas faço muito mais se me juntar a outras pessoas e fazer uma coisa grande do que estar só lá em casa, tipo, a fechar a torneira quando lavo os dentes. Vou fechar na mesma, mas não é esse o foco. Entendem o que eu estou a dizer? E os 2 conceitos que eu vos queria dar, só para cimentar esta ideia de que a culpa não é vossa, é o conceito da obsolescência programada e o conceito da obsolescência percebida. Já ouviram alguma vez? Alguns já. Portanto, a obsolescência é a qualidade daquilo que está obsoleto, que nós achamos que já não serve para alguma coisa, ok? Por exemplo, a carroça puxada a bois é obsoleta, temos automóveis. Sim? Pronto. O que é que acontece? Estes 2 fenómenos. A obsolescência programada é um conceito. Não é segredo nenhum, nem nenhuma teoria da conspiração, mas às vezes parece, porque nunca ouvimos dito assim. Mas basicamente é uma teoria do marketing que foi criada por um senhor que vendia bicicletas, produzia e vendia bicicletas, no início do século XX. E o senhor teve um problema, que foi, ele fazia bicicletas tão boas, tão boas, tão boas, que elas duravam 25 anos. Ele vendeu milhares de bicicletas e de repente deixou de vender, porque todas as famílias naquela zona, isto foi nos Estados Unidos, todas as famílias naquela zona tinham bicicletas, as bicicletas duravam 25 anos, portanto mais ninguém lhe ia comprar uma bicicleta. Ele pensou, ok, então eu tenho que fazer bicicletas que não sejam tão boas, que em vez de durarem 25 anos, durem 5. E assim vou estar sempre a vender bicicletas, porque afinal só duram 5 anos. Quem é que depois aplicou isto a uma grande escala? Um senhor chamado Ford, que inventou o automóvel. Quando inventou o automóvel, fez automóveis que duravam 25 anos. E depois percebeu, se isto dura 25 anos, cada família compra um automóvel, vou ter que esperar 2 gerações até alguém comprar outro automóvel. Isto não é bom para o emprego, isto não é bom para a economia, temos que fazer automóveis que durem menos. Ok? A ideia até parece, não é como Gênesis, porque assim não tenho que despedir pessoas, continuo a produzir, a economia continua a crescer. O problema são os recursos, não é? Porque para produzir mais, temos que ir buscar mais recursos, temos que os meter naquele produto, pois na altura nem sequer sabíamos reciclar coisa nenhuma, portanto, o resto era lixo, estão a perceber? Onde é que vocês notam a obsolescência programada hoje? Todos, de certeza. Os telemóveis. Vocês compram um telemóvel, 2 anos depois querem instalar uma aplicação, já não dá. Por magia. Porque, obviamente, o que é que acontece? O software é feito de maneira... Estou a sentir muito longe deles. O software é feito de maneira a já não ser compatível com o hardware que nós já temos. Sim? Já toda a gente reparou nisto, de certeza, certo? A câmera começa a não abrir, já não tira fotografia, demora 5 minutos a carregar a fotografia, não é? Começa tudo a não funcionar. De repente, preciso de um telefone novo. Esta é a obsolescência programada. E se vocês forem perguntar lá em casa, sobretudo às avós, os eletrodomésticos, posso-vos dizer, eu vivo sozinha há 17 anos. Vivo sozinha há 17 anos. Já tive 4 máquinas de roupa. Os meus pais, desde que casaram até eu sair de casa, tiveram uma.
Só que a deles foi comprada em 88. Não havia ainda. Este conceito de obsolescência programada acontecia de vez em quando. As coisas duravam. Essa ideia que as nossas avós nos dizem, as coisas antes duravam mais, é verdadeira. Outra coisa que tem obsolescência programada é que nós nunca pensamos nisso e se calhar nem demos conta, mas agora que eu vos vou dizer vai fazer sentido. A roupa que nós compramos nas marcas de fast fashion. Na Zara, na Bershka, na Asus, onde é que vocês compram roupa? Na Supreme, na Temo, sim? Essas marcas todas. Por lei, tudo o que é vendido na União Europeia tem que ter 2 anos de garantia. Um dos objetivos, uma das leis que está prestes a passar e que vai ser muito significativa para a obsolescência programada é que, em vez de 2 anos, a garantia vai passar a ser de 4. O que isto quer dizer é que todas as produções vão ter que aumentar a obsolescência programada pelo menos para o dobro. Se tem que durar 4 anos, tem que durar 4 anos. Portanto, já é uma grande vitória. Por isso é que eu gosto desta coisa das leis, ok? De fazer força para as leis serem aprovadas. Se fosse 8 ainda era melhor, não é? Mas pronto, a gente vai passinho a passinho. O que é que acontece? Os designers que estão a desenhar a nossa roupa literalmente calculam quantas utilizações é que a peça vai ter, em princípio, e como é que a vão produzir para ela aguentar em 2 anos, quantas utilizações é que a peça vai ter em 2 anos, e como é que ela tem que ser construída para durar aquele número de utilizações, e não mais. Perceberam? Portanto, uns jeans, supostamente, vão ser usados 2 vezes por mês durante 2 anos, são 25 utilizações, faz uns jeans que aguentam mais ou menos 30 utilizações, e depois eles começam a rasgar-se aqui. É ou não é? Começa a salta isto, salta uma presilha, não é? Começa a acontecer coisas de repente. Vocês não os trataram pior, lavaram-nos bem, está tudo bem, mas... já tenho há muito tempo. Não, tens há 2 anos. Uns jeans dos anos 20 duravam 40. Era o material mais forte que havia para vestir. Era o que se usava nas minas. Ok? Portanto, isto é a obsolescência programada. A obsolescência percebida é muito mais subtil e não é marketing, é moda. O marketing também contribui, obviamente, mas é mais o conceito de moda, que é quando nós começamos a achar esta camisola está fixe, tipo, não está rota, não tem assim um ar velho, mas isto já não está bom. Sabe, aquela sensação tipo... já não se usa, já tenho há muito tempo, não me sinto assim tão bem com ela, nenhuma das minhas amigas usa esta cor. É aquele feeling, lá está, é a obsolescência percebida, é aquele feeling que nós temos de que isto já não me serve. E não é não me serve porque não me cabe, é não me serve porque já não sinto que isto faça a função que era suposto fazer. Acontece muito com roupa, acontece muito com bijuterias, relógios, automóveis, telemóveis também. Toda a gente tem um telemóvel de topo de gama e eu não tenho. Ai, o que é que isto quer dizer sobre mim? E o que é que as pessoas vão pensar? E às vezes não é tão consciente como eu estou aqui a dizer. São coisas pequeninas que vão ficando. E quanto mais baratas são as coisas, mais facilmente nós cedemos, não é? Se só custa 5 euros e nós estamos a sentir que precisamos... Nem demos conta que estamos a ser vítimas da obsolescência percebida. Porquê é que eu vos estou a dar estes 2 conceitos? Porque vocês sabendo pode ser que deem conta. E dando conta pode ser que caiam menos. E caindo menos estão a contribuir para qualquer coisa. Mas lá está, a culpa não é vossa. Portanto, um como o outro são produtos do capitalismo, do marketing, da moda e da nossa vida em sociedade. Do que nós temos que mudar são essas coisas grandes. Não é só deixar de comprar aquela coisa de 5 euros. Ok? Querem fazer mais perguntas, comentários, etc. Eu respondi à tua pergunta. Percebeste que o mix era diferente. Não sei como é que disse tudo, fui parar aqui. Não faço a mínima ideia, mas pronto. Há uma curiosidade. Por acaso queria partilhar com vocês uma curiosidade. Também tem a ver com a justiça climática. Outra coisa que eu acho muito injusta, que também nunca é falada quando falamos em clima e nestas coisas todas, nós falamos aqui das coisas más e tudo mais, e eu disse que as soluções, quando as soluções são postas em prática nos países ricos, são postas em prática de uma maneira também injusta, porque depois são medidas que acabam por ir assentar em cima de ideias racistas e classistas e machistas também, porque eu não sei se vocês têm noção, mas a maior parte das cidades são construídas por homens para homens. Também tenho um monte de estatísticas sobre isso muito interessantes se quiserem saber. Isso é uma questão mais ecofeminista. Ecofeminismo é uma cena também, ficam a saber, é um movimento, é muito giro. Mas nós também achamos que só os países ricos é que têm as soluções. É outro nível de injustiça. Nós é que sabemos como é que vamos resolver isto. Nós é que sabemos como é que vamos evoluir tecnológica. A tecnologia vai safar tudo e nós é que estamos evoluídos tecnologicamente. A gente vai safar os mais pobres. Isto não é verdade. Muitos dos conhecimentos ancestrais é que nos estão a safar. E a maior parte das soluções que resultam são locais
e são aplicadas por comunidades que vivem num determinado sítio e que resolvem os seus próprios problemas. Muitas vezes precisam do dinheiro de fora, sim, mas o conhecimento e a ação e a vontade de fazer está nestas pessoas. E para vos dar um exemplo de injustiça, queria-vos perguntar qual é que foi o primeiro país a conseguir abastecer toda a sua eletricidade de maneira 100% renovável. Arrisquem, gritem. Bora lá, tentem lá adivinhar. Reino Unido, não. Islândia, foi o segundo. Mais. Força! Noruega, Suécia, muito bem. Estão a ver onde é que nós estamos, geograficamente. O primeiro país a conseguir 100% renovável foi o Paraguai. Alguma vez ouviram falar disto? Pois, não é rico, o que é que interessa? É engraçado, tem a sua piada, de facto, mas nós não fazemos ideia. O Uruguai, por exemplo, tem histórias de transição climática absurdamente bem-sucedidas. Outra injustiça que nós não falámos e que é muito importante, por exemplo, no contexto português, é a questão do emprego, que é quando nós acabamos com indústrias muito poluidoras em países como o nosso, porque nós estamos a falar, há bocadinho falei de crescimento, em parar de queimar combustíveis fósseis, etc. Isso quer dizer que as pessoas que trabalham nessa área ficam a ver navios, não é? Portanto, também é muito importante termos um plano de transição justa para estes trabalhadores. E vocês dizem assim, então mas já aconteceu alguma coisa cá em Portugal? Aconteceu, nós fechámos a refinaria de Sines, fechámos a refinaria do Pego, e no Pego foram para a rua 1100, ou o que é que foi, trabalhadores. E havia um plano de transição justa, e o governo ofereceu à Galp dinheiro para pagar parte dos salários dessas pessoas durante 2 anos, para elas fazerem uma transição para outra área de trabalho. E a Galp disse, não, deixem de estar, obrigada. Porque ficou-lhes mais barato fazer um despedimento coletivo negociado com os trabalhadores. Isto só para vos dizer, o que é que acontece? Mas se tu és despedido de um sítio destes tão específico, uma refinaria de Sines, tu vais ter que mudar de sítio, nem sequer vais poder ficar em Sines, porque em Sines ou trabalhas na refinaria ou és pescador. Ok? Portanto, não és pescador, a refinaria fecha, olha, vou viver para Estarreja, vou viver para o Porto, vou viver para Lisboa, de repente tens que mudar a tua vida inteira. Isto é justo? Não. Portanto, é outra camada que nós também temos que trabalhar. Sobre esta questão do trabalho, há um projeto muito, muito fixe em Portugal, que é o Empregos para o Clima, se quiserem ver, que tem um plano de transição. Quais são as áreas de emprego que vão ser mais importantes para a transição, ou seja, onde nós deveríamos estar a investir mais. Que nós achamos que não são desenvolvidos, têm soluções incríveis e já conseguem fazer coisas muito melhor do que nós. Aliás, uma coisa que eu costumo pensar sempre é porque é que nós devemos estar a tentar ensinar a quem ainda não fez a asneira a não fazer as mesmas asneiras que nós já fizemos. Nós já demos o exemplo do que é que não se faz. Tipo, agora fiquem caladinhos, deem-nos o dinheiro e deixem-nos fazer o que eles quiserem. Eles vão ter ideias melhores do que nós, de certeza, senão nós não tínhamos feito tanta asneira. Mas pronto, isto é uma questão, obviamente, que é discutida por equipas de ONGs de desenvolvimento. A ONU tem imensos organismos a pensar nisto, desde a comida, a agricultura, o acesso à água, os direitos das mulheres, etc, etc, etc. Portanto, há todo um trabalho de desenvolvimento a fazer aqui, porque nós também temos que perceber como é que se vai fazer esta transição no norte global, portanto, nestes países mais desenvolvidos, Estados Unidos, a União Europeia, a Austrália, Japão, e como é que se faz essa transição nos países mais pobres que não chegaram até aqui, não é? Que não chegaram a conseguir garantir estes direitos todos que nós temos e que eles também têm que ter, obviamente, e que têm que lá chegar. Por exemplo, no continente africano aconteceu uma coisa muito engraçada há 2 anos, que foi Angola foi pressionada pela União Africana de... Há uma coisa, também há na Europa, que é tipo a instituição que gera a energia do continente. Não gerem nada, é só conversa, como a ONU, mas pronto, fazem pressão política, sim? Então essa união da energia, não sei o quê, para a África, propôs que a Angola, como tem muito petróleo, financiasse a transição da África inteira com o seu petróleo. Ou seja, vendendo o petróleo para outros países e para dentro do continente africano também, financiasse a transição energética do continente inteiro. Claro que Angola disse que não, mas o conceito em si é muito poderoso, porque tira poder ao norte global, não é? O que eles estão a dizer é, não, vocês não nos financiam, mas nós conseguimos financiar-nos, porque temos este recurso
que podemos usar. Vocês não querem queimar combustíveis fósseis, mas nós precisamos do dinheiro. Está aqui muitas camadas que é preciso muita diplomacia, é preciso muitas leis, é preciso muita discussão e é preciso muita força e muita ação nas ruas, nos coletivos, nas escolas, para que as coisas caminhem numa direção que a maior parte de nós considera justa. Claro que haverá sempre alguém que não concorda. Querem perguntar mais alguma coisa? Dizer alguma coisa? Não? Foi muito chato? Foi fixe? Pronto. Isto era até que horas? É que eu não sei que horas são. Já passámos? Não, temos tempo? Então eu continuo. Eu não sei, eu estava com medo de estar a passar o tempo. Normalmente é o que acontece. Quanto tempo é que temos? Temos imenso tempo. Ainda temos meia hora, malta. Querem falar de quê? Eu pensava que estávamos a passar o tempo, estava super nervosa. Agora bebes a limonada e o pessoal faz perguntas e conversa entre si. Tenho de mudar. Okay. Só fazer uma coisa. Tipo, acerca da roupa e tal, de já não parecer que serve e isso. Também há a questão de os designers, tipo, desenham a roupa de maneira a que não possa ser facilmente alterada. Então também é tipo para reforçar a ideia que já não gosto desta peça, tenho de comprar uma nova. Tipo, não posso ser eu a fazer as alterações que eu quero, tenho tipo de comprar uma nova. Pronto, é só isso. Isso e o gatekeeping, esta palavra vocês conhecem, né? Está na moda. Gatekeeping. Tipo, guardar, tipo... A gente dizia fazer caixinha. Quando a gente tem uma coisa é tipo, não mostramos a ninguém. Agora há muito esta coisa do gatekeeping, tipo, ninguém sabe cozer... Vocês sabem cozer um botão? Pois, antigamente toda a gente sabia cozer um botão. Ou seja, mesmo quando nós queremos alterar, ou arranjar, ou reparar alguma coisa, não sabemos, porque esse conhecimento deixou de ser relevante, porque nós nos habituámos a dar sempre a comprar novo porque é barato. Isto é tudo um jogo, não é? De anos. A vossa geração já nasceu numa altura em que é mais barato comprar novo. Não há questão. Nem sequer se pensa em arranjar. Mas não, na geração dos meus pais, as pessoas sabiam arranjar coisas. O meu pai, avaria-se de alguma coisa em casa, ele tenta reparar sozinho. Nem sequer se lembra de telefonar a ninguém. Primeiro tenta, só se não conseguir é que... Não é? Nós é logo, tipo, lixo, compra-se novo. E isto acontece na roupa e acontece nos eletrodomésticos e em tudo. Eu nem sei... Vocês terem noção, nos Estados Unidos fizeram um estudo sobre isto, em que era, quando é que... Perguntaram, uma das perguntas que fizeram às pessoas era sobre a obsolescência percebida, precisamente, e uma das perguntas que fizeram à pessoa foi: o que é que faz a uma camisa quando perde um botão? E 90 e tal % das pessoas responderam: deito fora. Porque cozer um botão é uma coisa... Já nem isso! Porque uma camisa é uma coisa tão barata que é tipo, caiu um botão, a camisa vai para o lixo. Nós não somos tão graves aqui na União Europeia. Ok? Estou a dar aqui estou a extrapolar para o pior exemplo que me lembrei. Mas é este nível. 90 e tal % das pessoas, não, cai o botão, vai para o lixo. Não, malta, tipo... Não é preciso... Vou-vos dar uma novidade. Vocês não precisam de aprender a cozer um botão. Só precisam de cozer um botão. É que é tão básico que é tipo... É chegarem lá e experimentarem. E vão conseguir. É mesmo, tipo, só isto. Não vai ficar perfeito como se viesse da fábrica. Mas o botão vai ficar preso e ninguém vai saber que não está perfeito a não ser vocês. Portanto... Experimentem. E muitas vezes é isto. Muitas vezes é só tipo, experimentar. Não é preciso sequer ver um tutorial no YouTube. Sendo que vocês têm acesso a tutoriais no YouTube. O meu pai tem lá em casa um livro dos anos 70 que é Como Fazer Quase Tudo. Ok? Não havia o YouTube. Então havia um livro que era Como Fazer Quase Tudo. E ensinava a cozer um botão, a pôr uma prateleira na parede, etc, etc. Mudar o óleo do carro. Pronto. Portanto, há coisas que não é preciso sequer o tutorial no YouTube. Mais coisas. Força. Greenwashing. Mais. O que é que vocês gostavam que eu falasse mais? O que é que ficou assim... Se não quiserem dizer para o microfone, gritem só. Que eu... Diz, sim. Energia nuclear. Sim. Porque eu não falei em transição energética propriamente dita, mas podemos falar. Então, quando nós falamos em transição energética é o consenso global, temos que parar de queimar combustíveis fósseis. Como é que conseguimos produzir energia suficiente para necessidades cada vez maiores de energia? Porque com a digitalização nós usamos cada vez mais energia e não menos. Somos cada vez mais pessoas e cada vez usamos mais energia cada um de nós. E a energia nuclear é apontada como uma das soluções. Eu vou ser muito sincera, eu não tenho uma opinião fechada sobre a energia nuclear, porque sinto que ainda é uma coisa que não está suficientemente discutida
para eu estar completamente contra ou completamente a favor. Do ponto de vista da eficiência, é excelente. Com muito poucos recursos conseguimos produzir muita energia. Depois tem todos os problemas de insegurança, no caso de haver um acidente, só um, e tem o problema dos resíduos. O problema dos resíduos é muito mais pequeno do que nós imaginávamos. Portanto, o problema dos resíduos nucleares foi sempre comunicado como uma coisa astronómica e dificílima de gerir. A realidade é que hoje em dia a quantidade de resíduos que sai de uma fábrica nuclear são mesmo muito reduzidos. Ou seja, são geríveis. São muito menos resíduos do que aquilo que nós lidamos no dia-a-dia de resíduos perigosos de outras origens. Portanto, em teoria, a energia nuclear de facto podia ser uma solução muito boa para a transição, no sentido em que é uma energia extremamente eficiente e com poucos riscos de resíduos e com poucos riscos. Obviamente, se houver um acidente, é só um e é muito grave, mas a probabilidade de um acidente desse acontecer é muito baixa. Qual é o grande problema da energia nuclear neste momento? É demasiado cara. É a energia mais cara do mundo, mais cara de produzir. A construção de uma instalação nuclear demora no mínimo 15 anos. Portanto, é um investimento que demora muito tempo até nos trazer, de facto, a energia. Um país como o nosso não tem capacidade de fazer um investimento desses, por exemplo. E os países que têm a energia nuclear decidiram desinvestir na energia nuclear. O problema do desinvestimento, sim, por exemplo, entre a França e a Alemanha, um decidiu desinvestir e o outro não, eram os maiores produtores. O problema do desinvestimento, por exemplo, em Espanha tu tens, que é o problema que depois nós cá em Portugal falamos quando falamos em energia nuclear e nos riscos para nós, é que tu tens, as fábricas nucleares têm um tempo útil, obrigada, e ao final desse tempo útil são consideradas perigosas. E todas as fábricas nucleares de Espanha já passaram o tempo útil e continuam a funcionar. E como estão perto da fronteira, aí é que nós começamos a falar de riscos em Portugal, tem a ver com o facto de elas estarem perto da fronteira. Se acontecer alguma coisa, obviamente seremos afetados. Não só nós, mas depois o mar vai chegar a todo lado. Não sei se vocês têm noção, mas quando foi o acidente em Fukushima, nós tivemos água contaminada cá em Portugal. Isso chega a todo lado, não há nada a fazer. Portanto, isto para dizer, o grande problema da energia nuclear, eu não tenho uma opinião vincada contra ou a favor do ponto de vista ambiental, porque parece-me que houve muita desinformação com as campanhas antinucleares, que foram importantíssimas por uma série de razões, porque de facto era uma loucura, queriam fazer nuclear em todo o lado, e foi preciso combater isso, porque também não se pode fazer este tipo de coisas à balda. Mas acho que de facto houve muita desinformação e que estamos agora a recuperar informação mais válida, mas do ponto de vista económico é completamente desinteressante. É como a dessalinização da água, que eu também ainda não falei. Quando nós falamos em dessalinizar a água, que é uma das soluções que o nosso governo quer construir uma dessalinizadora no Algarve, e há uma série de organizações contra, uma das razões é essa. Eu há bocadinho falei-vos de uma diferença do preço da água de 400 euros por ano ao longo do nosso país. A água dessalinizada vai ser 10 vezes mais cara que isso. Porque produzir água dessalinizada tem um custo enorme que extrair água do terreno não tem. Além disso, é água com menos qualidade, ao ser bebida não tem as mesmas propriedades, não vai ter minerais, a dessalinização retira todos os minerais, não retira só o sal. Portanto, depois se quisermos ter uma água com minerais, que é o que nos faz bem, vamos ter que injetar esses minerais na água antes de ela ser distribuída. Enfim, um sem fim de questões. Também não sei dizer, és contra a dessalinização? Não. Por exemplo, os Emirados Árabes Unidos vivem só de água dessalinizada, porque eles não têm reservas aquíferas absolutamente nenhumas de água doce. E são dos países onde se vive melhor e onde há mais luxo, não é? Também onde se vive pior, mas também onde se vive melhor. Portanto, eu não posso dizer que sou contra, mas vejo na dessalinização e no nuclear uma solução de último reduto e que provavelmente só vai beneficiar quem é rico, porque é tudo a preços. Há bocadinho falámos de como é que se decide o preço da energia. O preço da energia nuclear é muito superior ao do gás natural. Portanto, estamos a falar de aumentar muito o preço da energia. Tu vives num país em que tens quantos milhões de pessoas em pobreza energética? Não é milhões, é 3 milhões ou é 300 mil pessoas? Agora não me lembro. Mas tens uma quantidade de pobreza energética absurda, que quer dizer que num país tão desenvolvido como o nosso, comparando com o resto do mundo, não deveria acontecer. Nós devíamos ter todos acesso à energia e não temos. Portanto, trazer uma energia tão cara para nós não seria bom. Agora diz-me assim, então e as coisas nucleares que já estão feitas na França e na Alemanha não deveriam estar a produzir e a distribuir pela toda a Europa? Sim. Sim, está feito, o investimento está feito, os recursos estão usados. Porquê é que desinvestem?
por questões ambientais, por pressão política, por impactos ambientais e na saúde das pessoas. É o que eu te digo, não tenho a certeza. Acho que não haveria um movimento tão grande contra se a informação já fosse suficientemente fidedigna para haver uma conclusão sobre isto. Eu acho que ainda não estamos aí. Então temos uma energia muito boa, mas não temos informação ainda quase sobre isso. Sim, e não é o único tema deste género. Outro tema que agora está muito na berra é o da mineração em mar profundo, porque nós, para as nossas baterias e tudo mais, precisamos do lítio e outros metais, são muitos metais que nós precisamos para o nosso esforço de digitalização, e uma das soluções é ir minerar no mar, no oceano, dentro do oceano. E os cientistas não fazem a mínima ideia, pode ser a melhor ideia de sempre, e pode ser o fim da espécie humana. Ou seja, e o que os cientistas, o movimento global está a fazer é pedir aquilo que eles estão a chamar uma moratória, que é deixem-nos investigar quais são as possíveis consequências e, por amor de Deus, não minerem enquanto a gente não souber quais são. E porquê é que não fazem isso com energia? Tipo, investigar e depois chegar a conclusões? Estão a investigar. E há muita gente a investigar há muito tempo. O que eu sinto é que se fosse tão taxativo como as alterações climáticas são reais, que é uma coisa que eu já aceito como absolutamente taxativa, não havia um movimento tão grande contra. Agora, este movimento tão grande contra pode ser uma coisa cultural e histórica, que vem do medo da guerra nuclear, não é? E está completamente enviesado por isso. Ou não. E eu não tenho a certeza. Eu não li o suficiente e não ouvi podcasts suficientes e para te dizer que tenho a certeza. Não tenho. Em relação a outras coisas, tenho. Nesta, não tenho. Agora, se eu acho que os recursos que já foram usados, que já foram implementados e o investimento que já foi feito deve ser usado, tenho a certeza absoluta que sim, porque primeiro estão as pessoas. E nós temos uma pobreza energética na Europa que não devíamos ter. E isso pode ser uma das soluções. E, de facto, vai ter muito menos impacto do que queimar gás natural. Que é outra coisa que me irrita. Porque é que a gente chama gás natural a uma coisa que é um gás fóssil? Natural. É tão natural como o petróleo. Está lá na Terra, ele acontece naturalmente. Mas primeiro que acontece é um filme. Não sei se... Desculpa não te satisfazer mais. Fico respondido, mas não 100% ainda. Tipo, mas tenho mais... É de facto... a resposta, assim, o que tu podes dizer com certeza é eficiente, a probabilidade de correr mal é baixa, se as coisas forem feitas dentro dos parâmetros, o impacto é muito mais baixo do que se imaginava, é estupidamente caro de fazer. Portanto, um país como Portugal estar a fazer, ridículo. Um país como França desinvestir completamente naquilo tudo, ridículo também. Está só a desperdiçar uma coisa que já está... Mas que é tão caro, tipo, por exemplo, fazer, sei lá, três produtoras de energia, sei lá. Não, é muito mais caro, é mesmo astronomicamente mais caro, sim. Pronto. 15 anos de construção, imagina o dinheiro. Isso percebo, mas é mesmo muito fosse caro. Tão caro, e, por exemplo, valia a pena. E eu estou-te a dizer 15 anos foi o que na Finlândia acharam que iam demorar a construir uma. Já estão atrasados 7 anos. E é Finlândia, tipo, não é Portugal, Grécia e Itália. Então é uma cena cultural. Olha, agora por falar na Finlândia, há bocadinho quando eu perguntei qual era o país dos 100%, que era o Paraguai, houve alguém que disse Noruega, não foi? Houve alguém que disse Noruega. Pronto. Qual é a ideia que tens da Noruega? É um país nórdico bastante desenvolvido. Bastante desenvolvido. Na Noruega usa-se 100% de energia renovável, 99,5%. Não é 100, mas é tipo quase. E nós temos a ideia que é um sítio onde as pessoas têm excelentes condições de vida, justiça social, não há grandes problemas de racismo, não há grande desigualdade de género. Quando temos um bebê ficamos em casa ano e meio, com tudo pago. Maravilha, né? Paraíso. Como é que a Noruega consegue financiar isto tudo? Alguém sabe? Vendem petróleo. Mais uma injustiça. Eles aparecem nos rankings com 100% renovável. Sim, sim. Como é que eles fizeram a transição? A vender petróleo. São o país da Europa com mais petróleo. Pois, é evidente que isto está tudo... Há sempre uma camada. Há sempre umas camadas aqui por baixo. Os professores não querem fazer perguntas? Ou comentários? Já que estão aqui? Não, já estão... Olha, agora aqui para a professora, que eu percebi que é assim apaixonada pelo trabalho. Gosta de ser professora, não gosta? Não estou a falar da vossa classe trabalhadora. Não vamos por aí. Mas da missão. A missão parece-lhe bem. Pronto, ok. Sabem qual é que foi? Há um projeto global que é o Project Drawdown, que é basicamente um projeto com vários cientistas de vários sítios do mundo. Cientistas de ciências duras, como as ciências climáticas, e de ciências sociais. Okay? Tipo,
ciência política, sociologia, etc. E eles todos os anos fazem um relatório com aquelas ações que eles consideram que são as mais importantes para drawdown, ou seja, reduzir emissões e conseguir baixar o aquecimento global e o impacto das alterações climáticas. Qual é a ação principal que eles definem como causar o maior impacto e mudança no mundo na direção certa? Educação das meninas. Educação de meninas e mulheres. Especificamente. E a segunda é combate ao desperdício alimentar. A terceira é a eficiência energética, que é a única que a gente ouve falar. Não é? Essa é outra coisa que eu acho também que é outra camada de injustiça que também é preciso falar, que é quando vocês chegam aos mídia e aos sites das empresas, como a Navigator, que têm coisas de estilo de vida, o que é que nos dizem? Para nós sermos mais eficientes em casa. Quantidade de artigos que é como poupar água em casa, como poupar eletricidade em casa, como baixar a conta da luz, como gastar menos, como ser um consumidor consciente. Como é que nós pedimos a uma pessoa que faz o ordenado mínimo para gastar ainda menos luz do que ela já gasta? Ela já gasta o mínimo que pode, porque aquilo depois não dá para pagar. Certo? Portanto, outra vez, uma vez escrevi uma crónica sobre quando o renovável não é sustentável, ou seja, quando os investimentos em energias renováveis são feitos de uma maneira que não é sustentável, porque depois não melhora a questão da pobreza energética, não torna o acesso à energia mais democrática e não faz com que os preços baixem, etc. E tem impactos ambientais ridículos, que eu não sei se vocês já viram parques solares gigantes, mas é de um impacto na paisagem e na biodiversidade muito significativo e nós andamos a fazê-los à balda, que também não pode ser. Portanto, quando o renovável não é sustentável, e havia lá uma coisa que eu dizia que era, e quando falamos de transição energética aos mais pobres, alimentamos a eficiência energética, poupem onde já não podem poupar mais. As soluções que nós damos aos mais pobres é poupem mais, poupem. Mas já, lembram-se os números do início, as emissões do continente africano inteiro era 0,1%, e dos Estados Unidos era quase 1/4. Temos de ter muito cuidado com estas coisas. Mesmo quando fazemos um discurso de é possível e vamos mudar, um discurso otimista e de mudança, não nos podemos focar naquilo que eu posso fazer em casa. Temos que nos focar naquilo que nós podemos fazer enquanto sociedade. Porque senão lá está, vou sempre bater a mesma tecla. Os castigos é a pagar, são multas, quem tem dinheiro fica na boa. E as soluções, se for sempre poupar e eficiência, quem já poupa porque tem que poupar obrigatoriamente, não consegue contribuir. E esta ideia de não conseguir contribuir é super desanimadora. Nós todos podemos contribuir, mesmo que já façamos tudo o que podemos por razões que não são boas, ok? Porque podemos contribuir, lá está, para a discussão, para estas questões. O vosso colega ter perguntado sobre o nuclear é uma ótima contribuição. Eu nem me lembrei de falar nisso aqui, mas de facto é uma ótima contribuição, porque é um debate que nós precisamos de ter. É um debate que faz todo o sentido nós termos. E não sei o que é que tu estudas. O que é que estudas? Socioeconómicas. Socioeconómicas. Pronto, estás a ver, ele se calhar, daqui a 10 anos estamos a vê-lo a discutir uma lei qualquer na Comissão Europeia sobre os limites do nuclear e como é que se pode fazer o nuclear de uma maneira que melhore a democracia energética da União Europeia. E isso é isso que nós temos, é isso que nós precisamos de fazer. Esse tipo de solução, de solução para todos, não é só lá em casa. Força. Gostaria de saber se é rentável a energia nuclear, no sentido em que se gasta mais em... É assim, se gasta mais em tentar produzir energia nuclear do que aquilo que ela produz. É assim, se eu gasto, sei lá, X quantidade... Sim, já percebi. Ela é eficiente no sentido em que tu precisas de muito pouca matéria-prima para produzir uma grande quantidade de eletricidade. Mas os custos de iniciar uma produção são tão grandes que tu tens que vender a um preço muito alto para conseguires cobrir esses custos num curto espaço de tempo. Conseguiste? Percebeste? Pronto. Já é muito eficiente, com um bocadinho de urânio fazes eletricidade para um país, só que o custo de construir a instalação em si com segurança é tão grande, depois tens que vender aquilo a um preço ridículo, porque tens que cobrir esses custos de 15, 20 anos de construção, que é um custo mesmo muito alto. Também pode acontecer um milagre tecnológico e de repente ser possível imprimir uma fábrica nuclear numa impressora 3D. Mas muito cuidado com estas soluções tecno-otimistas, ok? A ideia de que a tecnologia nos vai salvar é um bocado tola, ok? A tecnologia é só tão boa quanto nós formos. Por muito que eles agora já haja inteligência artificial e que ela consiga aprender coisas, etc., o limite é a nossa imaginação. Portanto, se nós não formos capazes de imaginar coisas
incríveis, elas não vão acontecer. Portanto, calma com o tecno-otimismo. Se vocês forem ler o último livro do Bill Gates, ele acha que vai conseguir, com a tecnologia, acabar com a fome no mundo. Eu diria que isso tem sido uma prioridade tão grande que, se isso fosse acontecer, já tinha acontecido. Acho que é um bocadinho mais do que isso. Obviamente a tecnologia é importante porque conseguimos, por exemplo, uma coisa que eu não sou contra e que muitas vezes as pessoas acham que os ambientalistas são todos contra, é os organismos geneticamente modificados. Quando se muda geneticamente um organismo para eu ser dona daquele organismo e mais ninguém pode produzir aquela comida porque eu sou dona daquelas sementes que eu mudei geneticamente, claro que sou contra. Agora, se eu vou mudar geneticamente uma semente para ela conseguir crescer num sítio que sofre de seca, sou a favor. Faz sentido? São maneiras de usar a mesma tecnologia de uma maneira que é altamente perversa e, na minha opinião, completamente não ética, ou usar a mesma tecnologia para fazer uma coisa que pode acabar com a fome no mundo. Ok? Mais coisas. Força. Você sabe alguma coisa sobre, tipo, o mar? O mar, coisas sobre o mar. Sim. São muito más notícias. Uma coisa que me chocou muito é que isto não está nas notícias, e nós em Portugal já temos mídia muito dedicados à comunicação do clima e da crise climática, que é, nós o ano passado, todos os meses, batemos o recorde de temperatura no oceano. Todos os meses. Quando eu digo nós, não é em Portugal, é o oceano todo do mundo, ok? Teve sempre muito mais quente, os gráficos sobre isto são assustadores. Ele todos os meses bateu os recordes, todos os meses foi batendo recorde. E os cientistas foram fazendo observações, não é? Foram fazendo as suas projeções, e as projeções diziam que isto tinha a ver com um fenómeno climático, se vocês quiserem ir ver, que é o El Niño, e que iria acalmar a partir do início deste inverno. Nós continuamos a bater recordes. E os recordes que estamos a bater este ano, em janeiro, e que vamos bater em fevereiro, já são maiores do que os recordes que batemos o ano passado. Ou seja, a diferença da temperatura de 2022 para 2023 é mais pequena do que a diferença de 23 para 24. Ou seja, este aumento não só está a acontecer, como está a ser exponencial. Para vocês terem noção dos impactos que isto tem, quando o oceano aquece muito, acidifica. Quando o oceano acidifica, deixa de conseguir produzir oxigénio. O oceano produz 50% do oxigénio da Terra. Ok? Portanto, não só morrem os bichinhos que lá estão e as ervinhas que lá estão que precisam de oxigénio, como depois há uma série de ciclos de gás que não conseguem trazer oxigénio suficiente para o resto do planeta. Ok? Nós não respiramos o oxigénio que é feito... São coisas diferentes, mas ele contribui para o nosso sistema terrestre. Ok? Está a ser tão grave, tão grave, tão grave, tão grave que os cientistas de conservação estão literalmente a ir buscar animaizinhos ao mar e a metê-los em aquários para os salvar, porque eles estão a morrer cozidos. Nomeadamente corais. Há uma série de trabalho, para vocês terem uma noção, uma das boas notícias de 2022 é que a população de corais tinha aumentado exponencialmente, tínhamos salvado, basicamente os corais estão salvos, ok? Saiu uma notícia, conseguimos, aquilo ao ponto de nós plantarmos corais. Eles não se plantam, mas fazem umas maternidadezinhas, é muito fofinho. E eles estavam a conseguir recuperar, e era a boa notícia de 2022. Neste momento eles estão a ir buscar as maternidadezinhas e a levá-las para aquários porque eles estão a morrer cozidos. Ok? Portanto, esta é a última notícia que eu tenho para te dar sobre os oceanos. Outra notícia que também tem mais ou menos a ver com os oceanos e tem a ver com a transição energética, mas que é melhor, é que Portugal está a investir num grande parque eólico offshore, ou seja, vento nos oceanos, e é feito com um impacto muito reduzido no ambiente. Primeiro, porque elas flutuam, as ventoinhas, portanto não impedem a circulação dos cetáceos, seja as baleias, golfinhos, etc., no mar, porque elas não entram pelo mar adentro, não vão até ao chão do mar. Também não implicam com o chão, portanto não tens estragos no chão do oceano. E depois, são zonas com muito mais vento do que aqui, portanto é muito mais eficaz na produção de energias renováveis. E foi aprovado um projeto mesmo muito grande. Nós já temos um pequenino, aqui ao pé, curiosamente, que produz muito pouquinho, mas agora vamos ter um maior. O risco ambiental mais elevado neste caso é a colisão de aves marítimas com as ventoinhas, que pode acontecer, mas obviamente que ele está a ser desenhado num sítio onde esse impacto será menor, porque não há uma rota de migração. Não quer dizer que não vai haver nenhum acidente, mas será um impacto
o mais reduzido possível. Tudo o que nós fazemos tem impacto, ok? Não existe nenhuma energia 100% limpa. Ou é porque morre um passarinho de vez em quando, ou é porque é preciso reciclar os painéis, ou é porque é preciso um mineral. Há sempre... Não há uma energia 100% limpa. Nós respirarmos emite dióxido de carbono, portanto, há sempre algum impacto. Nós temos é que aprender a geri-los, a mitigá-los e a compensá-los. Força. Tipo, Diz. eu acho que há um documento tipo, muito interessante chamado Seaspiracy, que fala exatamente pronto, a poluição. Qual é a melhor coisa que nós podemos fazer pelos oceanos? Tu viste o Seaspiracy? Sim, é tipo adotar uma dieta mais... Não comer peixe. Exato. Porque isto, ainda bem que falaste nisto. O Seaspiracy, viram o Seaspiracy? Viram o Cowspiracy, foi primeiro que o Seaspiracy. No Cowspiracy é sobre o impacto da indústria da carne. Isso é tipo o número 1 coisa mais impactante que nós podemos fazer individualmente é comer menos carne. Não necessariamente serem veganos, mas um português come carne 3 vezes por dia em média. Gostas de tipo 3 vezes? Sim. Tipo fiambre ao pequeno almoço, um bitoque ao almoço e uma jardineira ao jantar, whatever. Estou tipo a inventar. Portanto, nós comemos mesmo muita carne. Nós somos os europeus que comem mais carne e os europeus que usam mais papel higiênico. Eu acho que os dois factos estão relacionados. Portanto, comer menos carne. E no Seaspiracy, o Seaspiracy tem algumas coisas... É assim, vocês quando virem documentários, sobretudo se forem produzidos por americanos, vão com calma, porque a realidade deles não é igual à nossa, felizmente. Nós aqui fazemos as coisas um bocadinho melhores. Para vocês terem noção, os americanos podem ter à venda no supermercado uma coisa que diz que é mel, desde que o frasco lá dentro tenha 0,5% de mel. Isto não é possível na Europa, ok? Nós quando compramos mel, 100% de mel, ok? A mesma coisa nos cosméticos. Todos os cosméticos vendidos na Europa não foram testados em animais. Todos. Ok? Não é preciso procurar se foram ou não foram. Não foram, é ilegal. Ok? Entre outras coisas. Portanto, nós estamos muito mais evoluídos. Portanto, quando nós vimos estes documentários, temos que perceber que estamos a falar de um nível industrial e de consumo muito superior ao nosso. Portanto, também ver com quem calma. Mas a principal mensagem do Seaspiracy é comam menos peixe. Porque quando perguntas às pessoas, o que é que fazias pelo mar? Nunca mais usei palhinhas. Nunca mais usei sacos de plástico. Ok, e peixe? Comes peixe? Como? Todos os dias? Pá, tipo, 3 vezes por semana. Então, e se deixasse de comer peixe? Isso não. Deixar de comer peixe é o melhor que podemos fazer. Porquê? Porque o maior impacto que nós temos nos oceanos são as pescas. E sempre nós comemos peixe, estamos a contribuir para as pescas. Mas uma coisa vocês dizem assim, mas eu ao fim de semana vou com o meu pai pescar e comemos o peixe que nós pescámos. Fiz para vocês, não estou a falar disso. Estamos a falar da indústria e do impacto que uma indústria gigante como a das pescas tem, sobretudo num país como o nosso, que tem um impacto mesmo muito grande. Queres falar de mais algum? Não. Se gostas de moda, deu uma ideia que sim, do design e tal, vê o True Cost. Não sei se alguma vez viste. Não. True Cost. Está em montes de sítios, acho que até está... Eles têm um site próprio onde dá para ver. E é um filme... O filme já é de 2018, mas é um filme sobre a indústria da moda e os impactos todos que tem, sociais e ambientais. E é assim, tipo... Eles fizeram um filme depois de ter havido um acidente numa fábrica no Bangladesh, que vocês não se devem lembrar, mas na altura foi tipo altamente chocante, que é uma fábrica onde se produzia, entre outras marcas, roupa da H&M, por isso foi super mediático. Basicamente aquilo era, as fábricas eram no segundo andar de um prédio e o prédio estava devoluto, estava podre e tipo, as lojas do resto do chão, que eram uns bancos e umas lojas tipo, aquelas lojas que vendem tudo, tipo drogaria, já tinham fechado há bué meses, porque aquilo, tipo, viam-se rachas na parede, tipo, fazia mesmo impressão. Mas os donos das fábricas disseram às pessoas para continuarem a produzir, senão não recebiam o ordenado, não é? Pois quando tu vives numa situação em que recebes 60 euros por mês, trabalhas e pronto. O que é que aconteceu? A fábrica ruiu, morreram 1.112 pessoas, todas a fabricar roupas para marcas como a H&M. Por absoluta irresponsabilidade de toda a cadeia de valor, não é? Porque depois a H&M não paga se eles não entregarem, portanto o dono da fábrica não paga ordenados se eles não fizerem, não é? Isto é toda uma pescadinha rabo na boca. Vamos terminar. Isto para vos dizer, tipo, acho que é uma boa coisa, se é uma coisa que te interessa, acho que podias explorar, porque fala em montes destes problemas. Se quiserem outras recomendações de documentários, ou se houver um assunto ou outro, ficaram tipo, gostava de saber mais sobre o nuclear, ou gostava de saber mais sobre a desalinização, assim, sigam-me no Instagram, sim, agradeço os seguidores, não precisam de seguir, mas mandem mensagem e dizer, olha, estava lá na escola em Estarreja, gostava de saber mais sobre não sei o quê. E eu recomendo-vos 2 ou 3 coisas para vocês explorarem, está bem? Estão à vontade. Eu vou expulsar a Joana, porque sei que alguns de vocês, se calhar, vão ter aulas agora.
portanto podem ir a correr. Não venho já. Portanto, queria-vos só agradecer e daqui a um mês estamos de volta com outro tema, está bem?